Fala galera, agora eu tô aqui com o Carlos Salmão, que é educador social da Rede Cuca do Mudubim, que hoje ele veio pro Festival Elos pra curtir e com uma missão muito importante. E aí, Carlos, fala aí qual é a tua missão hoje aqui no festival. Vou curtir já, não vou curtir agora, né? Primeiro a gente conversa, trabalha um pouquinho, depois a gente vai curtir. O Elos tá massa, né? Eu sou educador social na área da prevenção combinada, né? Falo sobre essa temática para a juventude, né? Na ponta, juventude periférica, juventude de todos os eixos, LGBT, enfim. Sobre a importância de prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, né? Eu sou militante da luta contra a AIDS, né? Vivo com HIV há 7 anos e falo um pouco da minha vivência para mostrar uma outra realidade do HIV que não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu nos anos 80, né? Que é aquela ideia de que é uma sentença de morte, né? E a gente não conversa muito sobre isso, por exemplo, nas escolas, né, nos espaços de juventude, a gente não conversa muito sobre isso em casa, porque ainda existe um certo tabu sobre isso, né? E aí falar de HIV hoje tem vários eixos, né? Vários métodos de ser abordado. Tu podia explicar pra gente quais são as formas de tratamento, quem é detectado com vírus, o que deve fazer, né? O primeiro passo. Primeiro, existe uma estratégia que é a prevenção combinada, né? Você pesquisando, por exemplo, mandala da prevenção combinada, você vai ver várias fatias que fala de, além do uso do preservativo externo e interno, a gente tem outros métodos de prevenção, que é combinada, que é de acordo com a sua vida sexual. Que a gente, quando fala de prevenção sexual, a gente não vai falar como você vai se relacionar. Isso é particular, mas a gente pode, por exemplo, ter uma noção mais ampla. Por exemplo, existe o PrEP e o PEP, que é um medicamento que é disponibilizado gratuito no SUS, que pode te imunizar do HIV. Existem vários métodos de fazer com que seja algo para você aderir, né? Tem as vacinas contra hepatite, né? Que às vezes a gente esquece se tomou todas as doses, né? Por exemplo, a gente vai lá ver o cartãozinho do SUS, aí tipo, eu só tomei um. Aí você pode refazer o esquema, que a hepatite também é uma infecção sexualmente transmissível, né? E aí a gente tem vários eixos nessa mandala, que é, por exemplo, o I igual a I, né? Uma pessoa que hoje é diagnosticada com HIV, ela precisa procurar o posto de o tratamento, né? Que hoje se reduz a 2 comprimidos diários, e que esse medicamento, que é o tratamento antirretroviral, ele faz com que a pessoa, inclusive, não transmita mais o vírus. Né? Fique inativo, né? Fique inativo, né? E isso é muito importante para as pessoas que vivem com HIV, porque elas vão ter uma vida como qualquer outra. Né, que antigamente, infelizmente, não era possível, morreu muitas pessoas de AIDS, né? Até pelo preconceito mesmo, né? Porque existem vários mitos de que se você pegar na mão você vai contrair, se você beijar você vai contrair. Quais são os principais mitos que você que tem, né? E que vocês têm que falar a verdade, que não é assim, né? Eu sou uma pessoa e que isso... Já me perguntaram, por exemplo, se passa pelo mosquito. Tipo assim, o mosquito me picar, vai picar e vai passar, né? Tipo, o contato maior é se a pessoa, por exemplo, ela não tiver em tratamento, ela vai, por exemplo, pode transmitir por via sexual anal, vaginal ou oral. O oral realmente é bem menor a possibilidade, mas há o risco também no sexo oral. Mas na sua maioria dos casos são esses 3 eixos, né? Não pega pelo beijo, não pega, por exemplo, pelo suor, pelo contato com a mão. Não é Covid nem monkeypox, né? e aí não pega pelo o abraço, pelo afeto, enfim, é uma coisa que hoje dá para controlar. Infelizmente, apesar da gente saber que existe a diferença do HIV para AIDS, né? O HIV é o vírus que ele pode destruir a sua imunidade se você não se medicar, se você não se tratar. Mas aí, para chegar a esse nível de AIDS, você precisa ter, tem que estar sem a medicação. Então é muito importante que a galera se teste, né, com frequência. Procure a testagem de HIV, de sífilis também, de hepatite, para que caso venha, que isso é uma realidade que pode acontecer com qualquer um. E aí caso venha a dar positivo, por exemplo, o exame, a pessoa ela começa um tratamento precoce
e aí não chega ao nível de uma doença oportunista, por exemplo. Entende? Por exemplo, o jovem teve o contato, né, e foi diagnosticado, mas ele não sabe. O que ele deve fazer? Onde é que ele deve procurar uma testagem? Na Rede Cuca tem, posto de saúde, como é? Os primeiros passos. Pronto, na Rede Cuca conta com o espaço do Cuca Saudável, né, que faz a testagem regular de HIV, sífilis e hepatite B, né? E aí, no caso, a enfermeira que está lá no Cuca Saudável, ela entrega o encaminhamento para que a pessoa procure o serviço de saúde, né? Que geralmente é uma policlínica daqui de Fortaleza, né? A policlínica tem todo um serviço especializado, onde tem psicólogo, onde tem serviço social, infectologista, para acompanhar o tratamento dessa pessoa. E aí, no caso, essa pessoa vindo diagnosticar, ela precisa ir o local indicado, né? É muito massa o Cuca Saudável, porque você chega no Cuca, é muito mais rápido a testagem, né? Que é pela porção sanguínea, que é super rápida. Infelizmente, ainda nos dias atuais, a gente tem uma rotulação de que AIDS, essas doenças sexualmente transmissíveis, é por conta dos gays. Mas a gente sabe que não é, né? Tu pode falar um pouquinho da gente sobre isso? Isso vem de uma história ainda dos anos 80, né? Onde teve vários discursos homofóbicos, assim, dizendo que o HIV era o câncer gay, né? Era condenada, né? Que a pessoa era um pecado dos gays e tal, e isso a gente sabe que é uma balela, né? O HIV, ele é super democrático, ele quer saber se você tem um contato desprotegido, ele não quer saber da sua classe, da sua cor, da sua sexualidade, ele quer saber um meio de passar de um corpo para outro, e infelizmente é o meio sexual, né? E a gente sabe que a pessoa não morre do vírus, né? Morre por conta de uma doença. Isso. No caso, o vírus do HIV, ele é o vírus um oportunista, né? O vírus, quando a gente fala de AIDS, na verdade é SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência humana. Quando, por exemplo, a carga da pessoa do vírus aumenta muito, ou porque ela não sabe que tem, ou porque ela não se testou muito mais cedo. E aí ela pode correr o risco de vir uma doença que vai se aproveitar dessa imunidade abalada. E aí a gente chama de AIDS, né? Que é o nível do estágio da doença, que geralmente o maior índice de doença é a tuberculose, que é a mais acometida pela AIDS, né? Hoje aqui no estado do Ceará e no Brasil. E qual a importância de estar num evento desse grande? Vários jovens vêm para cá, tu tá aqui para fazer essa missão maravilhosa. E já a gente está chegando no mês de dezembro, que é o mês de conscientização, né? O Dezembro Vermelho. Né? Sim, o Dezembro Vermelho é o 1º de dezembro, na verdade. É o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, que se tornou lei nas secretarias estaduais, municipal e a nível federal também, para que a gente lembre, por exemplo, de pessoas que gritaram pela vida, né, que lutaram pela medicação, que lutaram pelas pesquisas, né, pela busca da vida. E até na busca pela vacina, né, porque nos Estados Unidos foi testada uma vacina recentemente. Ela está em testagem ainda, ela está num processo de pesquisa ainda e com certeza vai vir. A gente já vai, por exemplo, em 2023 já vai vir um PrEP injetável. Você injeta e aí você fica 6 meses imune do HIV. Já é como se fosse uma certa vacina, né? E aí, para mim, eu acho que a missão de estar aqui no evento, falando sobre esse tema, é naturalizar mesmo o assunto, sabe? Falar sobre a sexualidade, sobre a vida sexual ainda é um tabu, a gente tem um certo receio, uma vergonha, mas quando a gente conversa sobre, a gente entende, por exemplo, que a gente não precisa estar amedrontado, por exemplo, para se testar. Que é muito comum a pessoa, eu vou me testar e vai que eu tenho, eu fico com medo. Tem até aquela psicose, né? Aquela parte psicológica. Eu tô sentindo os sintomas, não sei o que. Né? Se pode ser que não tenha sintoma nenhum e você tem pessoas que estão com o vírus do HIV e não tem sintoma nenhum e pode passar. E até desmistificar, né? Porque as pessoas veem, tá magro demais, emagreceu muito rápido, né? Eu sofro isso, eu sou magro e vixe, tá magro porque por conta da doença, né? Tá magro, não tem nada a ver. E, gente, eu tenho pessoas que são de todas as fisionomias possíveis, assim, que é do convívio que a gente se junta, do movimento social. Pessoas gordas, magras, altas, baixas. Enfim, isso é uma balela, né? Eu até tava ficando com uma certa neurose logo quando eu fui diagnosticado. Eu fiquei, gente, será que eu tô magro por causa do HIV? E aí eu fui ver outras fotos antigas minhas, tipo assim, eu tava mais magro do que agora. Pra você ver, viu, gente? Eu tava uma finura, assim. Se você me permite, eu queria que tu desse um depoimento de como foi
todo o processo de descobrir? Infelizmente não foi legal. Não foi legal. Se quiser falar... Não, eu falo. Assim, hoje pra mim é tranquilo, né? Porque o baque do diagnóstico, infelizmente, ele vem junto com um peso social, com uma cultura de que fato você acha que vai morrer. Né? Aquela cena do Cazuza, do filme do Cazuza, correndo assim. E até na as praia. oportunidades também, né? De, poxa, eu tô com a doença e será que vão me contratar numa empresa sabendo que eu tenho, né? Isso, Por conta do preconceito. Isso, e também, e inclusive isso é crime, né? A questão de revelar a sorologia de alguém numa ideia de menosprezar ou agir com preconceito. Tem crime, tem uma lei que faz com que a pessoa possa ter um processo em relação a isso. Você disseminar a sorologia da pessoa de uma forma para prejudicá-la, né, ou realmente tirar ela do meio social, é uma coisa que as pessoas vivendo com HIV também têm esse direito, né? E hoje a gente entende que não é isso, né? Não tem nada a ver com essa... É preconceito mesmo. A gente não fala por preconceito mesmo, e eu acho que é naturalizar o assunto mesmo para cada vez mais a gente possa entender do assunto, não só para que a gente não seja preconceituoso com as pessoas vivendo com HIV, mas que a gente consiga se proteger. E no caso do diagnóstico positivo, a pessoa não tem um baque que eu tive, por exemplo, há 7 anos atrás, de achar que ia morrer. E também a ligação com o profissional de saúde, né, que é o serviço humanizado, como esse profissional também vai dar o diagnóstico, né, também é muito importante para que a pessoa se sinta acolhida, né. É muito comum que as pessoas perguntem para mim, mas tu sabe quem foi que te passou? Uma curiosidade que não cabe à pessoa, né? E tipo assim, parece que as pessoas estão mais preocupadas em saber quem te passou e saber como que você tá. Mas tu tá bem, como é que foi e tal. A ideia do acolher parece que tá um pouco mais distante. A gente começa a trabalhar isso também para uma ideia de entender um pouco dessa vivência, que é uma realidade que está entre nós. No Ceará a gente tem mais de 12 mil pessoas vivendo com HIV, né? E que muitas vezes são pessoas que são caladas, que estão ali com angústia de não poder conversar com ninguém porque tem um sentimento de que vai ser julgada, apontada, porque ela pode ser vulgar, ou porque ela pode ser uma pessoa promíscua, ou porque ela é gay, entendeu? E isso é uma coisa que é bem cruel, assim, na sociedade. Tá certo, Carlos. Obrigado pela entrevista. E agora vamos lá falar com a galera pra desmistificar esses tabus aí, né? Beleza, eu que agradeço, viu, amigo? Tchau, gente.